Shalom, meus irmãos, eu sou o Felipe e eu estou aqui hoje para trazer mais um devocional do dia para vocês. E o tema da nossa semana é: quando vencer deixa de ser uma opção. A pauta do dia será sobreviver ou conquistar, uma questão de fé. O texto que eu quero trazer para vocês está lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, que diz o seguinte: Eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Guarde esse texto. Temos vivido tempos de desafios e dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Na área familiar, na área conjugal, na área espiritual ou na área profissional. Diante desses dias, tudo tem sido exposto e sacudido para além das nossas capacidades e do nosso controle. Em meio a esse turbilhão, uma questão deve ser considerada. O que realmente temos buscado? Sobreviver ou conquistar? Quando me deparo com essa pergunta, considero algumas reações, algumas ações que tomamos, que assumimos no meio desses processos, dessas crises e dessas dificuldades. Percebo um aspecto decisivo sobre o resultado que temos conseguido: a centralidade de Deus nas nossas vidas. Quando olho o cenário geral, vejo algumas pessoas que têm colocado a sobrevivência como o seu grande alvo. E quando eu falo grande alvo, quero dizer de pessoas que estão querendo apenas passar pelos dias, contabilizando os seus prejuízos, presas dentro dos seus medos, dos seus traumas, querendo esperar o tempo ruim passar e não se tornarem mais uma vítima dessa pandemia tão agressiva e dos seus efeitos colaterais. Para esses, o tempo se torna apenas mais um inimigo que vem para consagrar a sua total incapacidade de lidar com as crises e com as dificuldades. São tempos em que a verdade vem à tona, mas não para nos oprimir ou nos paralisar, e sim para nos conduzir aos alvos e direções dados pelo próprio Deus, a favor das transformações e conquistas que são tão necessárias na nossa história. Esse ambiente é onde os pais percebem que não conseguem ser pais, onde os filhos percebem que nunca tiveram um pai, onde marido e mulher são desafiados a se tornarem verdadeiramente um, onde a família começa a perceber o que realmente é ser família e onde a igreja é chamada a ser a verdadeira igreja. Temos que entender que esse é um tempo de intensa busca, de um relacionamento, de uma intimidade maior com Deus. Um tempo onde sim, seremos expostos, mas não para vergonha, e sim para que possamos conhecer as nossas guerras e no meio desse processo gerar um intenso arrependimento, fazendo assim com que possamos aprender a ser verdadeiramente dependentes de Deus, permitindo que o governo dele se estabeleça de uma forma total nas nossas vidas e assim gerando a nossa identidade e tomando posse da paternidade de Deus, entrando em um ambiente onde a crise financeira não vai tirar a nossa paz, onde pais começarão a gerar verdadeiros filhos, onde casais irão aprender a verdadeira unidade que há em Deus, onde o padrão do reino começará a ser vivido dentro de casas e no meio de famílias, e onde as nossas guerras e os nossos traumas não irão nos paralisar, e sim nos impulsionar para grandes conquistas e grandes avanços. E meus irmãos, tudo que alcançamos, nosso relacionamento com Deus, está direta e proporcionalmente ligado à dimensão do nosso compromisso e da nossa entrega. A nossa santificação determinará não apenas quão longe iremos e o quanto conquistaremos, mas também o que conseguiremos manter e preservar depois dessas conquistas. É onde o entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta e buscar o nosso Pai em secreto faz ainda mais sentido. Vamos nos recordar do texto de Jó. Jó teve todas as áreas da sua vida sacudidas, todas as áreas da sua vida retiradas do seu controle e das suas capacidades. Ele, nesse processo, entendeu a incapacidade dele diante das circunstâncias e a dependência dele de Deus. Quando ele nos relata nesse texto que ele conhecia o Senhor apenas de ouvir, mas que agora os olhos dele o veem. Jó percebeu a mão de Deus em todo esse processo. Ele teve experiências que levaram a sua fé a um nível que ele jamais havia experimentado. Muitos de nós olhamos para todo o processo de Jó e vemos a fé dele intacta, inabalável. Mas o final é ainda melhor. Depois desse trecho, nós entendemos que Deus não se preocupou somente com o espiritual, com o atemporal, mas também com o físico. Jó teve 2 vezes mais de bens do que ele já havia tido antes. Então, meus irmãos,
esse é um tempo de estabelecermos a nossa fé. Quero trazer um texto que está em Tiago para finalizar esse tempo. O texto está em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Que vocês possam ser abastecidos por essa palavra nesse dia, que essa palavra possa adentrar o coração de vocês e gerar frutos, que vocês possam ser abastecidos de fé, a fé que gera paciência, a paciência que vai fazer com que possamos passar por todo esse processo, por todo esse tempo de crise, inabaláveis, que a nossa fé seja inabalável e que possamos olhar para Deus em todo o tempo, sabendo de onde vem o nosso socorro e sabendo que o final será melhor do que o começo. Meus irmãos, que Deus os abençoe, tenham uma semana guardada e abençoada pelo Pai. Eu agradeço por assistirem o nosso devocional, espero que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra. Shalom.